partir de agora você ouve o 11 em Ponto, podcast diário de notícias do 011 News. Eu sou Rose Rocha e apresento a você um resumo dos principais assuntos que são destaques no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro. Vamos aos destaques? Deputados dizem que decisão do STF contra a imprensa é um gravíssimo erro. Bancada do Agro critica falas de Lula na COP28. Nicolás Maduro multiplica por 5 votos de referendo. 011 News. Informar para formar opinião. Mais uma vez, o Congresso tenta reagir às interferências do STF em temas do Legislativo. Deputados federais criticaram uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vai afetar a publicação de conteúdos produzidos por jornais, revistas e portais jornalísticos. Parlamentares dizem que a postura do STF em tornar responsável os veículos de imprensa por declarações de entrevistados é um equívoco que pode induzir à autocensura. Os ministros decidiram que os veículos de imprensa podem ser punidos na esfera civil por danos morais e materiais. Como reação ao Supremo, deputados apresentam um projeto para barrar decisão do STF que atinge a imprensa. Abre aspas. As empresas jornalísticas não podem ser responsabilizadas civilmente por fala de entrevistado, mesmo se, à época da publicação, havia indícios concretos da falsidade de imputação e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos, fecha aspas, diz o texto. Os parlamentares ainda pretendem coletar assinaturas para elaborar um projeto de emenda à Constituição sobre o tema. Para isso, eles precisarão coletar 171 assinaturas. Isso representa 1/3 da Câmara. A bancada do agronegócio criticou o discurso de Lula na COP28 sobre o projeto de lei que fixa o marco temporal das terras indígenas e afirmou que o chefe do executivo sinaliza para a criminalização da produção rural no Brasil. Os ruralistas querem derrubar o veto presidencial em que os povos indígenas só teriam direito a terras que estivessem ocupadas na data da promulgação da Constituição de 88. Durante o evento da COP28, Lula falou sobre o assunto e comparou os parlamentares com uma raposa cuidando do galinheiro. A Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, publicou uma nota nas redes sociais neste domingo. Abre aspas. Enquanto todos os países do globo levam os exemplos de sustentabilidade, temos um presidente que criminaliza a representatividade máxima da população brasileira. Fecha aspas. A FPA disse também que o petista não respeita a multiplicidade de opiniões, a liberdade de expressão e o futuro do Brasil. Para a bancada do agro, Lula demonstra que sua intenção é governar com o STF em detrimento do diálogo com o parlamento. O governo de Nicolás Maduro levou adiante o controverso referendo sobre a região de Essequibo entre a Guiana e a Venezuela, que consultou os venezuelanos sobre qual deveria ser a posição oficial do país na disputa. A votação teve como objetivo medir a opinião pública sobre a resolução de uma longa disputa territorial com a vizinha Guiana sobre a região de Essequibo, além de tentar recuperar a legitimidade que Maduro perdeu após anos de perseguição política ao povo, violação aos direitos humanos e a crise econômica que as políticas do governo provocaram. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou vitória no referendo sobre a anexação da Guiana, mas o resultado não convenceu. Elvis Amoroso, presidente do Conselho Nacional Eleitoral, anunciou que 95,33% dos eleitores que participaram do pleito apoiaram a proposta de anexar o território guianense. A soma dos votos favoráveis seria de 10,5 milhões. Mas quando Maduro foi eleito em 2018, teve 6 milhões de votos. Especialistas pressupõem que Maduro esteja contando votos do referendo para cada pergunta. Isso quer dizer que cada cidadão votou 5 vezes. A disputa, adormecida por anos, reacendeu quando a Guiana descobriu petróleo e gás na região. O envolvimento da ExxonMobil na extração de recursos aprofundou ainda mais as tensões.
Em resposta, o Brasil aumentou sua presença militar na região norte do país, enquanto os Estados Unidos anunciaram uma cooperação militar reforçada com a Guiana. E por hoje é só. O 11 em Ponto fica por aqui. Essas e mais notícias você acompanha no site 011 News. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Te encontro amanhã.